Fala pessoal, beleza? Professor Elias na área com mais uma aula de gastronomia, beleza? E o tema da aula de hoje é molhos emulsionados. Você sabe quais são os principais molhos emulsionados? Ou sabe como fazer o molho emulsionado? Sabe quais são os principais ingredientes utilizados numa emulsão e quais são os tipos de emulsão? Então, se essa é a sua dúvida, este é o tema da aula de hoje, molhos emulsionados. Então, fique comigo aí, nós vamos dar essa aula hoje. Beleza, gente? Então vamos nessa para mais uma aula aqui de gastronomia. E o tema é molhos emulsionados. Então vamos lá. Vamos pegar logo aqui os molhos emulsionados. Primeiro a gente precisa entender que os molhos emulsionados, eles eles são compostos exatamente de líquidos completamente antagônicos, né? Que não se misturam, certo? Mas que eles vão se unir a partir da dispersão de partículas. Que líquidos são esses antagônicos? Óleo, água, certo? Então são líquidos que não vão se misturar, certo, facilmente, mas que através do fouet ou através de uma ação mecânica, através do, por exemplo, liquidificador, a gente consegue fazer com que eles possam se unir, certo? Então, quais são esses principais líquidos? Então, a gente já tem aqui logo de cara, você está vendo aí nessa arte, nós temos óleo, certo? Então, os principais ingredientes que nós vamos compor aqui, os molhos emulsionados, óleo, manteiga, certo? Ovos, beleza? Ovos. Então, você tem ovos, creme de leite, certo? E essa emulsão, gente, ela pode ser permanente ou temporária, tá bom? Ela pode ser permanente ou temporária. Provavelmente você já fez um molho chamado vinagrete, certo? Provavelmente você já fez um molho chamado vinagrete, certo? E dentro dessa emulsão, certo? Você colocou algum suco de limão, algum ácido, certo? E trabalhou essa emulsão. Então, a proporção é uma parte. Opa, deixa eu retornar aqui. Deixa eu retornar aqui que mudou a nossa arte. Beleza. Deixa eu retornar para cá. Para a gente trabalhar aqui a nossa. Exatamente aqui. Então, a nossa proporção, então você que já fez aí o curso, a proporção dos molhos emulsionados é uma parte de ácido para duas partes de algum graxo, seja azeite, seja óleo de soja, de canola, de milho, certo? De coco, não importa. É uma parte de ácido, que pode ser limão, pode ser vinagre, pode ser vinho, pode ser tangerina, pode ser qualquer tipo de ácido, certo? Para duas partes de graxo, certo? Dependendo do tipo de gordura que você vai estar trabalhando. Então, os molhos emulsionados vão utilizar elementos como óleo, como manteiga, como creme de leite, como natas, certo? Elementos que geralmente não se misturam com tanta facilidade. E essa emulsão ela pode ser permanente ou temporária, certo? A emulsão permanente é aquela emulsão das maioneses, tá? A emulsão dos molhos holandese, certo? Do molho béarnaise, que nós vamos ver já já, é uma emulsão permanente. Você mistura a gema de ovos com manteiga, manteiga clarificada e não tem mais como separar um do outro, tá? Você vê um creme. A emulsão temporária é aquela emulsão que você trabalha, por exemplo, num molho chamado molho à campanha ou o próprio vinagrete, onde você mistura um ácido com azeite, certo? Enquanto você está agitando ele, ele está exatamente unido. Quando você para, você tem exatamente a gordura e tem um ácido separadamente, tá? Essa é uma emulsão que a gente chama de emulsão temporária. Então, toda vez que você vai utilizar novamente, você tem que agitar essas partículas para que elas possam se unir novamente. Então, essa é a que a gente chama de emulsão temporária. Então, vamos prosseguindo aqui na nossa próxima arte, e aqui nós vamos ver os principais elementos, certo, dos molhos.
tá? A mistura de gemas com manteiga, com óleo, creme de leite, certo? E esses tipos de molhos podem ser servidos quentes ou frios, tá? Então, esses molhos podem ser exatamente servidos quentes ou frios, tá? A sua classificação quanto à temperatura, eles podem ser exatamente quente ou frio, e observe que são as matérias-primas que a gente vai utilizar para ele. Então, dentre os molhos frios, nós temos aí exatamente o vinagrete, tá? O que você provavelmente deve conhecer como molho à campanha. O molho à campanha é aquele molho que a gente coloca tomate, cebola, pimentão, cebolinha, coentro, e é temperado com um vinagrete, ou seja, temperado com azeite e limão, certo? O molho à campanha é temperado com um vinagrete na proporção de 1 para 2, certo? Essa é a proporção. Mas se você chama vinagrete e molho à campanha da mesma coisa, nós estamos aqui entendendo a sua dúvida, certo? Então, o vinagrete, geralmente, ele é feito com um vinagre, né? Um ácido, azeite, sal, pimenta do reino, que são os reis da cozinha, e em alguns casos, por exemplo, o vinagrete francês, ele é feito, a gente vai utilizar mostarda, tá? É opcional, certo? Mas, em alguns casos, a gente vai utilizar também esse tipo de artifício. Temos também os vinagretes especiais, os molhos emulsionados especiais. O que são isso, professor Elias? Nós vamos utilizar matéria-prima completamente fora da curva, certo? Como creme de leite, iogurte, geleias, queijos moles, tá? Às vezes você tem algum tipo de vinagre balsâmico, por exemplo, certo? A crema, o creme de balsâmico, são exatamente líquidos completamente especiais, contemporâneos, certo? Fora da curva, e aí nós vamos ter molhos e vinagre, molhos emulsionados especiais. Eles não estão classificados em categoria alguma, mas eles vão utilizar matérias-primas alternativas. Por exemplo, você tem uma geleia de jabuticaba, e aí você quer fazer um molho emulsionado com a jabuticaba. Então, pega a geleia de jabuticaba, acrescenta azeite, sal, pimenta, um suco de limão para aumentar essa acidez, para servir com uma carne, para servir com uma proteína. Então, esse é um molho que a gente vai entender que é da categoria dos molhos especiais, que ali exatamente utiliza matérias-primas alternativas, tá bom? Então, e agora nós vamos trabalhar agora esses molhos aqui, que são os clássicos dos molhos emulsionados. O primeiro dele é o molho holandês, ou molho holandese, certo? Você provavelmente já deve ter visto em muitos programas de TV, certo? A utilização desse molho para conferir, certo? Certo? Prova de cozinheiros, certo? Então, um molho de elevado grau de dificuldade, certo? Primeiro você precisa entender de temperatura de coagulação de gemas, que é 64 graus, né? 60. Minha coisa está de cabeça para baixo. Deixa eu colocar aqui. 64 graus, que é exatamente a temperatura de coagulação de gemas, certo? Então você precisa entender que é um molho que você vai precisar disso. Então 64 graus é uma temperatura de coagulação. Significa que eu não posso passar de 64 graus, senão eu vou esfarelar, cozinhar demais as minhas gemas. E eu preciso também entender a temperatura do banho-maria, certo? Do banho-maria, certo? Que nada mais é do que aquele bol que a gente coloca com água e o bol não pode tocar nesta água e nem essa água pode ferver. Então a temperatura do banho-maria vai ser exatamente essa daqui, 64 graus, que é a temperatura que mais se aproxima daquilo que a gente vai chamar RDC, certo? Das normativas. Então é importante. Então o cozinheiro precisa controlar a temperatura, fazer emulsão. Você tem a manteiga clarificada, né? A manteiga clarificada. Então é um molho que tem um grau de dificuldade, tá? E aí ele precisa exatamente fazer isso muito rapidamente. No segundo lugar, nós temos o molho Béarnaise, certo? O molho Béarnaise, ele é feito com manteiga clarificada, gema de ovos, vinagre de vinho branco, certo? E aromatizado com extragrão,
certo? Então é importante que você entenda na categoria também um molho que tem uma certa dificuldade que você vai ter que controlar a temperatura. Viu que tem ovos, 64 graus é o seu máximo que você vai elevar essa temperatura, certo? E por último, não menos importante, na categoria dos molhos básicos, nós temos o molho de maionese, tá? É um molho básico, tá? É um molho básico. Eu já falei nos vídeos anteriores a questão de você fazer maioneses com ovos crus, tá? Então é importante que você não corra esse risco, tá? Faça, utilize ovos pasteurizados, certo? Importante isso, certo? Ou faça maionese com ovos cozidos, certo? Ou com outros elementos. Maionese de abacate, faça com leite, a famosa leitonese ou iogurte, certo? É bem mais seguro para você fazer o molho emulsionado. Então, beleza, gente? Então, esse é o tema da aula de hoje, tá? Molhos emulsionados. Então, se você gostou, eu peço a você encarecidamente que você fortaleça aqui o nosso canal, certo? Deixe seu like, certo? Se inscreva no canal, ative o sino e bora cozinhar, beleza?